galera do Me Salva, a gente vai começar o nosso curso de programação na linguagem C. Nessa aula eu vou dar uma introdução sobre as linguagens de programação e como funciona o ambiente de programação. Eu vou começar com uma curiosidade sobre a programação, que a primeira pessoa a programar foi uma mulher, que foi a Ada Lovelace. Então ela foi a primeira programadora. Tá? Ela fez uma máquina de cálculo, que seria mais ou menos uma calculadora, que computava funções matemáticas. Bom, as linguagens de programação, elas podem ser de baixo nível ou de alto nível. O computador, ele entende as coisas em binário, ou seja, apenas zeros ou uns. Então, uma linguagem de baixo nível é que o computador entende diretamente, por exemplo, a linguagem binária ou também assembly, que é uma linguagem que quase ninguém mais usa porque, por ser de baixo nível, é mais difícil, é menos intuitivo para a gente programar. Já as de alto nível, elas passam primeiro por um processo de compilação, que a gente vai ver depois como é que é. Então, elas são mais intuitivas de escrever, elas são mais parecidas com a nossa linguagem do que com a linguagem de computador. E os dois principais tipos de linguagem de alto nível são as estruturadas e as orientadas a objetos. A linguagem estruturada tem estruturas mais simples e mais baseadas em sequências. Já a orientada a objetos se baseia em objetos, que seriam entidades. Como a gente vai usar a linguagem C, ela é de alto nível e é uma linguagem estruturada. Então, a programação estruturada se baseia basicamente em três estruturas, que seria sequência, decisão e iteração. E foi exatamente o que a gente viu no curso de algoritmos e lógica de programação. Então, os comandos em sequência, os comandos de decisão, que seria o if, else e etc. E os de iteração, que são os loops. Então, o for, o while e etc. Então, todas essas estruturas que a gente viu no curso de algoritmos e lógica de programação é no que a programação estruturada se baseia. Bom, para fazer os programas, a gente vai usar um ambiente de programação que ele nos permite editar o programa na linguagem que a gente quer, que no caso vai ser o C. E o ambiente que a gente vai usar é o CodeBlocks, tá? Que vocês encontram nesse site aqui. Eu vou só mostrar para vocês a interface do CodeBlocks, tá? Essa aqui é a página inicial. Nas próximas aulas a gente vai ver como instalar e como criar um projeto e usar esse ambiente. Então, quando a gente faz o código, tá? Ele tem duas características, então é a sintaxe e a semântica. A sintaxe é mais as regras mesmo de escrita, como se fosse alguém corrigindo uma redação, tá? Então vê se todos os pontos e vírgulas estão no lugar certo, se todo parênteses que foi aberto foi fechado depois, como se estivesse corrigindo a pontuação e a acentuação numa redação. Já a semântica tem mais a ver com a lógica. Então, se o algoritmo ele funciona direitinho, se não tem nenhum erro de lógica. Então, o ambiente de programação, tá? A gente vai escrever o programa fonte, no nosso caso, nesse curso, é em C, tá? E daí, esse nosso programa que a gente escreveu em C vai passar pelo compilador e vai ser gerado, então, esse programa objeto, que daí já está em linguagem de máquina. Ou seja, que o computador entende essa linguagem. Quando ele passa pelo compilador, então ele faz a análise da sintaxe, tá? Então, se tem algum erro, a gente tem que voltar daqui para cá para arrumar esses erros de sintaxe.
ou seja, ponto e vírgula, parênteses, enfim, detalhes desse tipo. Depois, a gente vai executar esse programa objeto. Aí, vai ter o resultado da execução e, se ele for ok, então termina e a gente tem o nosso programa feito com o resultado que a gente queria. E se tem algum erro, então a gente tem que voltar lá para o programa fonte e arrumar esse erro, que agora é de semântica. Porque ele passou pelo compilador, ele não tinha nenhum problema de ponto e vírgula nem nada, mas a lógica estava errada, a gente vai ter que refazer esse programa e daí passar pelo compilador de novo e daí executar até ele ficar ok e vir pro fim. Então é isso, essa foi a introdução para o nosso curso de programação em C. E então até a próxima, obrigada pessoal.